Olá, estamos aqui trazendo mais um vídeo para o nosso canal e nesse vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre gestor contábil. O que faz um gestor contábil? Quais são as demandas que ele tem no dia a dia? Quanto ganha um gestor contábil que trabalha com CLT numa empresa de contabilidade? Por exemplo, eu vou falar também sobre as habilidades comportamentais que ele tem que ter, né? Quais hard skills, quais soft skills que ele tem que ter, quais habilidades técnicas e comportamentais que ele tem que ter para ser um bom gestor e potencializar a sua carreira. E também vou falar bastante aqui para vocês sobre os desafios que esse gestor contábil tem quando ele vai fazer a gestão de uma equipe, quando ele vai fazer a liderança, quando ele vai engajar, quando ele vai inspirar pessoas. Então, fica comigo nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou ajudar você bastante com esse conteúdo. Se você quer se tornar um gestor contábil, se você quer melhorar a sua jornada, a sua liderança como gestor contábil. Antes de falar de ser gestor contábil, você tem que entender o que é a palavra gestão. A palavra gestão nada mais é do que você conseguir ter certeza de que você está conseguindo atingir os objetivos para que você traçou. Ah, Júnior, mas não consigo entender muito bem o que é isso. Tá bom, vou te explicar através de uma metáfora, de uma viagem. Supondo que você está no Recreio dos Bandeirantes e você quer ir para Rio das Ostras. Essa viagem, você não sai daqui andando, indo do Recreio dos Bandeirantes para Rio das Ostras. Você primeiro avalia como você vai, né? Se você vai de carro, se você vai de avião, se você vai de ônibus. Você avalia que roupa você vai levar, porque lá em Rio das Ostras pode estar frio, pode estar calor. Você avalia onde você vai se hospedar, você avalia quanto tempo você vai ficar, você avalia quanto de dinheiro você vai ter que precisar levar. Então você, para sair de onde você está, para ir para onde você quer ir, você tem uma série de análises e planos. Anota aí, planos que você tem que fazer para que isso dê certo, para que isso tenha uma jornada favorável e você tenha uma viagem muito harmônica, uma viagem feliz. Se você não faz isso, você tende a errar bastante. Então, o que é gestão? Uma gestão é exatamente isso, é você entender a tua trajetória como uma viagem. Então, como é que está a minha empresa hoje? Ah, tá, a minha empresa está faturando hoje 100 mil reais. Eu quero que ela passe a faturar 200. Tá vendo? Recreio dos Bandeirantes, Rio das Ostras. Recreio dos Bandeirantes, 100 mil reais. Rio das Ostras, 200. Tá, o que eu tenho que fazer para a minha empresa sair de 100 mil reais para ir para 200 mil reais de faturamento? Quais ações eu tenho que tomar? Quais planos eu tenho que fazer? O que eu tenho que executar? E aí, à medida que você faz esses planos e executa, por exemplo, vou dizer um plano que você pode fazer. Ah, eu vou contratar um social media para impulsionar minhas redes sociais e através dessas redes sociais eu vou gerar mais potenciais clientes e vou vender mais, vou aumentar meu faturamento. É uma ação que vai te levar de 100 mil para 200 mil. E o que é gestão no final do dia? Gestão não é você criar essa estratégia. Gestão não é você criar essa visão. Gestão não é você ter a clareza do que você tem que fazer. Gestão, na verdade, é você ter essas etapas, ter essas ações, mas você monitorar isso. Anota aí agora, por favor. Monitoramento. O monitoramento é que faz com que você tenha uma gestão eficiente. O que eu quero dizer com isso? Quando você se predispõe a contratar um social media, a impulsionar e botar grana no Instagram, impulsionar e botar grana no teu Google Ads ali para você posicionar bem o teu artigo, para que você atraia oportunidades. Será que essas oportunidades estão chegando mesmo? Você tem que ter uma meta. Então o que é essa meta? Uma meta, por exemplo, na viagem. Olha, eu estou saindo daqui do Recreio às 10 da manhã. Eu tenho que até meio-dia já estar por volta de Casimiro de Abreu. Então eu vou parar no posto de gasolina, botar combustível. Lá eu também vou trocar água do radiador, vou botar mais água no radiador, vou botar água no esguicho do para-brisa e vou partir para as 2 horas eu estar em Casimiro de Abreu. E o que quer ter essa meta dentro da sua empresa? Sair de 100 mil para 200 mil? Olha, eu tenho que gerar 100 clientes chegando até mim. Para esses 100 clientes que chegam até mim, eu possa, através desses 100 clientes, eu poder fazer 5 vendas. Então eu traço as metas e vou monitorando para ver se as ações que eu estou executando estão fazendo eu chegar até a meta. Então, por exemplo, se eu tenho que ter 100 clientes que cheguem até mim durante um mês, eu sei que até o dia 10 eu tenho que ter 33% disso. Ou seja, eu tenho que ter desses 100 clientes, 33 clientes já tem que ter chegado a mim. No dia 20 eu tenho que ter 66 e no final eu vou ter 100. Agora, se no dia 10 eu só tenho 15, tem alguma coisa dando errado, eu estou monitorando, eu estou gerindo. O que eu vou fazer? Vou tomar uma ação para corrigir.
Gestão basicamente é isso, é você ter o controle das suas metas e indicadores e caso esteja dando errado, você tomar as ações necessárias para você fazer as devidas correções, tá bom? Então vamos agora para entender o que um gestor contábil faz no dia a dia do escritório contábil. Quais são as demandas de um gestor contábil no escritório de contabilidade? Basicamente, você tem 4 grandes áreas no escritório de contabilidade. Você tem a área de legalização, a área de cálculo de folha de pagamento, a área de cálculo de impostos e você tem a área da contabilidade. Falando de um gestor geral de um escritório de contabilidade, ele precisa entender o volume de empresas que ele tem, para que através desse volume de empresas que ele tem, ele possa ter as datas corretas das entregas das obrigações e garantir que tudo isso seja realizado, operado nas datas combinadas com os clientes. Então o balanço tem que sair até o dia 10. Ele tem 20 empresas. Todas as empresas têm que sair o balanço até o dia 10. Ele tem que fazer um plano para isso e tem que garantir que seja executado. Ou seja, qual é a demanda que vai chegar para ele? É a demanda de controlar para ver se as coisas que devem ser feitas nos prazos que devem ser feitos estão acontecendo. Essa é a real demanda de um gestor. Falando de um gestor exclusivo da área de contabilidade, o que ele tem que fazer? Ele tem que entender o processo, para através do processo ter as métricas, para através dessas métricas inovar cada vez mais, mas garantir que os balanços, que as metas, que todos os resultados dos clientes estejam na mão deles na data correta. Mas e se der algum problema, o gerente também responde por isso? É óbvio. Se der algum problema nesse fluxo, nesse processo, o gerente tem que estar ali à disposição para poder ser um solucionador de problema, para você ser um resolvedor, um fluidez. Então o gerente, além dele monitorar, porque ele monitorar é importante para ele saber quando ele vai agir, ele tem que ser um óleo que vai fazer as operações fluírem. Quando ele vê que 2 membros da equipe estão tendo conflito de relacionamento, esse gestor tem que entrar para transformar isso num relacionamento fluido. Porque ele sabe que caso o relacionamento não seja fluido entre as pessoas que trabalham para ele, o resultado dele vai ser inferior. Então, as principais demandas de um gestor contábil são, primeiro de tudo, realizar planejamento. Segundo, executar esse plano. Terceiro, acompanhar para ver se esse plano está dando certo ou não. E tudo que tiver ao redor dessas atividades, ele tem que fazer isso ser fluido e resolver. Então, se o planejamento que ele projetou das operações não está dando certo, é porque está faltando a fluidez, está faltando o óleo. Ele tem que ir lá dentro analisar para corrigir e fazer isso funcionar. Então, se você é um gestor contábil hoje, entenda que isso hoje é a sua principal tarefa. E uma outra tarefa importante é você entender de inovação. O que é inovação? É fazer algo melhor do que já é feito hoje. Então, por exemplo, eu vejo que muitos gestores se equivocam e erram. Onde? Quando eles continuam fazendo as mesmas coisas por muito tempo. Se você continua fazendo a mesma coisa do mesmo jeito por muito tempo, pode ser que você esteja falhando em algum momento, em algum lugar. Por quê? Porque você não está se preocupando em melhorar aquilo. Você não está se preocupando em melhorar aquela execução. Você não está se preocupando em falar e na sua cabeça fazer o seguinte, cara, quanto tempo que eu gasto para fechar um balanço? 2 horas. Existe uma forma nova hoje no mercado de eu fechar isso com 1 hora e 40 minutos? Eu vou estudar e vou avaliar. Esse é o papel do gestor, de oxigenação, de intraempreender, de inovar. E qual é a média de salário de quem desempenha essa função? Olha, existe gestor contábil que vai trabalhar no escritório de contabilidade, existe gestor contábil que vai trabalhar numa empresa de pequeno porte, numa de médio porte, numa de grande porte. Em média, numa empresa de grande porte, o gestor contábil pode chegar a ganhar 10, 12, 15 mil reais por mês. No escritório de contabilidade, como o fluxo de informações é maior, ele chega a ganhar até 7, 8, 9 mil reais por mês. Um gestor contábil tem uma excelente remuneração. Hoje, o mercado contábil está carente de mão de obra de liderança, mão de obra de gestão. Então essa mão de obra, inclusive, é rara. E uma mão de obra, quanto mais rara é, maior é a remuneração. Então hoje, essa é a média da remuneração de gestor contábil. E quais são os principais desafios do gestor contábil na liderança de uma equipe dentro de um negócio ou até mesmo ele liderando o seu próprio escritório de contabilidade? O principal desafio é alinhamento cultural. Ou seja, muitas das vezes o que o gestor, o que o dono quer é diferente do que o colaborador quer. Às vezes o dono ele tem uma intenção muito forte de ajudar pessoas a se desenvolver, ajudar empresas. E através dessa missão ele acaba extrapolando suas horas de trabalho, o que não garante que o seu colaborador vai fazer isso também.
E aí às vezes o gestor ele fica chateado, fica triste, porque o compromisso que ele tem não é igual ao compromisso que o colaborador dele tem. Então assim, como é que ele faz para que o colaborador dele tenha o mesmo compromisso? Cultura, alinhamento cultural. Ou seja, o colaborador dele tem que ter a clareza do que a empresa que ele trabalha resolve. Ele tem que ter a clareza de onde ele pode chegar dentro dessa empresa. Ele tem que ter a clareza dos impactos que essa solução que a sua empresa resolve, gera na sociedade. Ele quer pertencer a algo. Então o alinhamento cultural é muito difícil. O que eu mais vejo são empresários contábeis reclamando dos seus colaboradores porque eles não fazem o que eles querem. Mas por que eles não fazem o que eles querem? Muitas vezes é por alinhamento cultural. É o que falta, é ter comportamentos únicos para avançar no mesmo objetivo, tá? Uma outra questão é exatamente as diferenças entre colaboradores. Você tem que entender que a tua equipe tem que rodar como um relógio. O que quer dizer rodar como um relógio? Tem que ter um sincronismo, uma engrenagem vai empurrando a outra. E quando um funcionário tem um relacionamento ruim com o outro, essa engrenagem trava. Então o gestor, um grande desafio dele na liderança de equipes é ele conseguir trazer uma fluidez para o relacionamento entre as pessoas. Um outro ponto também que é muito importante e que o gestor está ali para isso é que ele precisa garantir a mais alta produtividade daquelas pessoas que estão inseridas naquele ambiente. O que ele está fazendo ali é fazer as pessoas serem produtivas, é fazer essas pessoas terem sucesso, agregar conhecimento para essas pessoas. Então ele precisa o tempo inteiro estar analisando. Será que eu estou conseguindo motivar essa equipe? Será que eu estou conseguindo inspirar essa equipe? Será que eu estou sendo um elo para resultados pessoais dessas pessoas? Para que elas agreguem valor para mim no meu resultado, do meu negócio hoje? Então, inspirar, motivar, criar produtividade é um grande desafio também para esse líder, tá? Então, o líder da gestão de equipes, ele tem esses principais desafios. E se você gostou disso, quiser saber um pouco mais, depois comenta sobre isso, se você concorda comigo que esses são os desafios do líder. E quais habilidades comportamentais você precisa ter para ser um bom líder? O primeiro de todos é que você tem que ter empatia, você tem que ser inspirador. Então você tem que sempre se preocupar para entender a visão do seu liderado, a visão do seu colaborador. Então você tem que estar preocupado o tempo inteiro com o quê? Qual é o futuro que esse cara deseja para a vida dele? Esse futuro está encaixado com o que a empresa pode fornecer para ele? Está encaixado com o que a empresa deseja para os seus objetivos da pessoa jurídica? Então o líder tem que se preocupar com a pessoa. Por exemplo, a pessoa perdeu um ente querido. Será que é o momento do líder cobrar uma meta? Né? Será que é o momento do líder pressionar a pessoa por um resultado? Né? Então, outro exemplo, a pessoa está tendo uma dificuldade de aprendizado. Será que ela não está colocada numa área que não é a área dela? Será que ela não está trabalhando num local que não é o local perfeito para ela trabalhar? Uma segunda habilidade que o líder tem que ter é a inteligência emocional. O líder precisa entender que diversas responsabilidades vão recair sobre ele e ele não pode explodir o time. Ele não pode chegar no time e realmente fazer com que o time se estresse mais. O líder precisa ter o entendimento de que ele está ali para dialogar, para dar feedback construtivo e não feedback destrutivo. Ele está ali para inspirar, para incentivar pessoas. Então ele precisa ter uma inteligência emocional muito forte, porque ele vai ser cobrado pelos seus clientes, ele vai ser cobrado pelo mercado, ele vai ter diversos problemas acontecendo no seu dia a dia. E ele precisa ter o perfeito entendimento de que a emoção dele não pode aflorar. Ele tem que colocar a razão em primeiro lugar. E qual que é o nome de você colocar a razão em primeiro lugar? É você ter a famosa inteligência emocional. O líder precisa ter essa capacidade de não explodir em situações de altíssima pressão. Ele precisa ter essa habilidade de respirar fundo, olhar o cenário todo, olhar toda a visão que ele está, para que ele possa entender aquele ambiente, ele possa agir e tomar a decisão mais correta para aquele momento. Uma outra habilidade que você tem que ter como líder é assumir responsabilidade. Você não pode de maneira nenhuma falhar nesse quesito. Quando você falha nesse quesito e transfere responsabilidade para os seus liderados, você está assumindo que você não tem capacidade nenhuma de liderança. Por quê? Porque se você está jogando a responsabilidade para o teu time, quer dizer que você não preparou esse time bem. Então você precisa ter a capacidade de assumir todas as responsabilidades de situações que vierem a pairar sobre o teu time, que vierem a ocorrer na tua empresa. Então você precisa sempre... Chegou um problema? Opa, esse problema é meu. De quem é a culpa? A culpa é minha. Mas por que a culpa é sua se for fulano que fez?
porque o fulaninho foi contratado por mim, o fulaninho é gerenciado por mim, e se eu soubesse, e se eu sei que o fulaninho não pode estar aqui, eu tenho que tomar a decisão de demitir o fulaninho. A responsabilidade é toda minha. Então você precisa ter essa clareza, essa visão de sempre assumir responsabilidade. E por último, e tão importante quanto os outros, o líder precisa ser um oxigenador, o líder precisa ser um inovador, o líder precisa assumir riscos. Não dá para você liderar fazendo sempre as mesmas coisas. Você precisa assumir riscos, avaliar riscos, calcular riscos, para que você possa avançar, você possa progredir. Às vezes tem um processo inovador de uma nova tecnologia que você tem que implantar. Você tem que fazer o time comprar aquela briga daquele risco. Se não der certo, tudo bem, faz parte. Mas você tentou. O líder tem que ter essa visão de oxigenação, de inovação, de empreendedorismo. Ele tem que colocar a visão da transformação o tempo inteiro no seu time. O seu time precisa entender que tem que estar fora de uma zona de conforto para sempre estar em evolução, sempre estar progredindo, sempre estar indo no caminho da evolução e da prosperidade. Então, esse é um outro comportamento fundamental para o líder. E se você gostou desse conteúdo que eu fiz agora para você, você dá um like aqui, se inscreve aqui também no nosso canal da CF Contabilidade. E se você quer comentar alguma coisa desse vídeo, se você também discordou de mim ou não gostou, comenta aqui embaixo que isso vai ajudar a gente bastante a progredir no nosso canal, tá? Muito obrigado, um beijo, energiza!